Então veja como é simples. Eu já tenho aqui o meu cálculo utilizando a taxa de 3,40 e eu vou usar o recurso contido aqui, que é a tabela de dados, para eu fazer outras simulações com base nessas taxas que eu tenho aqui. Para isso funcionar, basta que eu selecione toda essa área aqui. Então perceba que eu estou incluindo na área o meu cálculo inicial de referência e aqui à esquerda todas as taxas que eu desejo simular. E em seguida eu simplesmente vou vir aqui na guia de dados, vou para o lado direito, teste de hipóteses, tabela de dados e vou indicar aqui qual é a célula de entrada da coluna. Então eu vou vir aqui, vou clicar sobre ela e olha que bacana, vou dar um OK e olha só que interessante. Então se eu olhar aqui, ele está usando a função tabela, ela pega o valor à esquerda e projeta ele aqui para D6. Tá vendo? Ó? Então eu tenho várias simulações diferentes a partir de uma mesma taxa e eu consigo ter aí um cenário gigante aí para eu analisar várias possibilidades de financiamento para ver que ao final quanto vai sair essa brincadeira. Então se nós estamos falando aqui, por exemplo, ó, fazer uma simulação aqui do lado, nós estamos falando de um financiamento de 60 meses. Então eu vou pegar essa taxa, eu vou pegar os meses do financiamento, eu vou usar o F4 e vou multiplicar pelas parcelas calculadas aqui. Então, nessa taxa de 3,40, o meu financiamento vai ficar R$ 235.705,73. Agora, se eu quiser ver com esses outros valores, eu posso ver aqui também. Ó. Então temos aqui com 2,80 de taxa, 207. Aí eu tenho aqui, ó, e vou descendo. Aí eu sei quanto que vai ficar a brincadeira ou quanto eu terei desembolsado no final desse financiamento. Com a taxa de 3,25, no final eu vou pagar R$ 228 mil. Muito legal, né, gente? E é isso aí. Vamos seguir adiante aí para vermos um pouco mais dessa incrível ferramenta. Agora nós vamos, nesse exemplo, usar o mesmo recurso para fazer uma outra simulação, onde nós também analisaremos o que muda se nós modificarmos os meses totais para eu pagar essa conta. Então, se eu pagar em 24 meses, se eu pagar em 36, 48 e assim por diante. Então, para eu obter essa simulação, o que eu vou fazer? Usando um modelo parecido com a tabela anterior, olha só. Então, aqui eu tenho a minha função de pagamento para calcular a minha amortização, de acordo com as duas variáveis que eu tenho aqui. E agora eu vou fazer a projeção, usando aqui o meu recurso de tabela de dados, para simular com outra taxa e com outros prazos de pagamento. Então, para isso funcionar, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu seleciono toda a área na qual eu vou fazer a simulação. E aí eu venho na guia dados, aqui do lado direito, na previsão, tabela de dados. E aqui eu vou indicar, para ser usado dentro do meu cálculo, a célula de entrada da linha. Então, o que vai determinar o cálculo das linhas aqui são os meses. Eu vou clicar aqui em cima. O que vai determinar a célula de entrada da coluna? São as taxas que estão aqui à esquerda. Então, elas vão ser trocadas dentro da simulação pela informação que aqui está. Então, essas duas células, elas funcionam como os campos das minhas variáveis aqui em cima. Agora, eu vou dar um OK. E olha só. Aí está. O valor dá negativo, gente, porque quando a função calcula aqui o pagamento,
o pagamento é um desembolso, é uma saída de dinheiro. Por isso que ele aparece com sinal negativo aqui. Então, eu tenho várias simulações aqui. Eu vou deixá-las formatadas de forma mais adequada. Vou formatar ela todas elas como contábil. Pronto. Aí ficou tudo bonito. Então, olha só. Se eu fizer esse financiamento e pagar em 24 vezes, qual vai ser o valor das minhas parcelas com a taxa de 2,80, com a taxa de 3,25? Se eu pagar em 60 meses com a taxa de 2,80, qual será o valor das parcelas? E assim por diante. Então veja que esse recurso é um recurso fantástico, que nos permite fazer coisas incríveis. Agora vamos ver mais um recurso dentro deste grupo, na guia dados, teste de hipóteses. Vamos ver agora o atingir meta. O atingir meta você usa quando você tem um alvo a atingir e você precisa trocar uma variável dentro desse conjunto para alcançar aquele objetivo. Então, no nosso primeiro exemplo aqui, eu quero definir o valor do meu faturamento bruto para R$ 185.500. E eu quero que o Excel me diga qual é a margem de lucro que eu preciso computar para alcançar esse faturamento, considerando o meu custo unitário de R$ 84,30, os meus 18% de impostos e tendo 1.000 peças em estoque. Então agora eu vou indicar aqui qual é a célula variável que vai me permitir chegar a esse faturamento de R$ 185.500. Eu vou clicar sobre ele, vou dar um OK, e olha que lindo. Então, para esse cálculo, o Excel me diz o seguinte: para você alcançar esse valor de faturamento, você precisa ter uma margem de 102%. Esse cálculo está extremamente preciso. Olha que bacana. Agora vamos ver uma outra variação aqui. Agora, para eu alcançar esses mesmos 185.500, só que agora com 1.500 peças no estoque. Como vai funcionar? Então, eu vou voltar novamente aqui na guia dados, lado direito, previsão, teste de hipóteses, atingir meta. A célula que vai me permitir definir aonde eu quero chegar é um faturamento. Então, eu vou clicar aqui em faturamento e vou dizer que eu quero chegar a 185.500. E qual é o campo que eu quero usar como variável para me permitir chegar a esse faturamento? Então eu vou vir aqui e vou dizer que é a quantidade em estoque. E agora o Excel vai me responder. Mantendo esse custo unitário, essa margem, essa porcentagem de encargos, quanto é que eu precisaria ter em estoque para chegar a esse faturamento? Eu vou clicar em OK e olha só. Fantástico, né, gente? Olha só. Eu precisaria ter um número quebrado aqui, mas a gente pode arredondar. Eu precisaria ter no mínimo 1.236 peças. Agora, perceba que aqui está dando um número quebrado. Se eu quisesse ter um número inteiro, então veja que para eu alcançar este número de faturamento bruto, eu preciso ter em estoque 1.237 peças. Arredondando aqui, eu vou em página inicial, eu vou deixar a configuração aqui sem números decimais, eu vou arredondar aqui e vou reduzir aqui. Então, esse é o número que eu preciso em estoque para alcançar esse faturamento. E aí você pode montar diversos cenários dentro da sua realidade para que você possa ter números precisos que te permitem chegar a uma determinada meta. Muito bom, né?